Então, talvez, será que ela quis fazer um acordo com o capeta para poder sair da sua situação? Ou ela chegou nessa situação porque fez um acordo com o capeta? Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje celebramos com esse pedido especial do meu xará Ed124, porque ele nos diz no seu comentário: fala Ed, como vai? No último ano seu canal tem sido muito importante porque, por sua influência, encontrei finalmente o que eu quero fazer depois do terceiro ano, psicologia, obviamente, né? E aí ele pede Like a Rolling Stone do Bob Dylan pra gente celebrar essa escolha, e é óbvio que eu vou atender esse pedido, né? Eu fico muito feliz de, nesses últimos 4 anos, celebrando 5 em julho desse ano, a ter pessoa que é influenciada, né? Espero que tenham mais pessoas, mas só pelo fato de ter uma pessoa que escutou e viu o conteúdo do canal e se interessou pela psicologia, eu já conto isso como uma grande vitória, um campeonato até, né? Levantar a taça, porque é muito importante que a gente tenha pessoas que encontrem a sua vocação. E isso é uma coisa que eu não tive quando eu estava no colégio. Nenhum momento na minha estrada escolar foi apontada para mim a opção ou a possibilidade de que ser um psicólogo estaria compatível com as minhas habilidades, com os meus talentos e com aquilo que apela para minha personalidade. Eu sou uma pessoa totalmente abstrata, criativa, e a psicanálise e a análise junguiana totalmente tem a ver comigo. Então o meu lado mais social, o meu lado mais comunicativo, o meu lado mais criativo, ele totalmente encaixa com o perfil de um analista junguiano, né? E também, se eu quisesse seguir na psicanálise, também estaria tudo bem, mas Jung tem mais essa coisa de humano, mais de se expressar, mais de estar mais inserido no contexto do paciente, então é algo que tem tudo a ver comigo, e eu fico muito feliz de ver alguém que está terminando o colégio ou está prestes a terminar e já tem a opção de ter sido influenciado a escolher a psicologia. É algo que eu gostaria de ter tido quando eu era mais novo, mas eu fico vicariamente feliz pelo Ed, meu xará, por ter tido esse insight, essa visão, porque eu acho que a nossa escolha profissional e ter o chamado cada vez mais cedo nos permite com que a gente trilhe o caminho cada vez mais cedo, tenha descobertas cada vez mais cedo e vire um profissional cada vez mais cedo, o que nos dá a possibilidade de ajudar muito mais pessoas. Então, digamos aí que o Ed tenha 18, 17 anos hoje, né? Não sei a idade do rapaz, mas o que acontece? Se formando em psicologia ali com 23, 24. Quando chegar na minha idade, já vai ter a possibilidade de ter ajudado muito mais pessoas de que eu vou ajudar agora me formando até o final da minha vida. Então ele tem a chance de ajudar o dobro de pessoas do que eu vou ajudar na minha trajetória na psicologia. Isso aí me deixa muito feliz. A Rafa, minha colega, que faz parte do podcast, o Roqueira Cigana, também. Ela tem 21 anos, vai se formar em psicologia daqui a 3 anos, se não me engano. E olha a possibilidade que ela tem já também de ajudar muitas pessoas. É isso que importa, a gente achar a nossa vocação e ajudar os outros. Recomendações, eu separei aqui algumas coisas, me empolguei muito para quem está começando na psicologia. Recomendações de leituras para caso se interesse e já querer, né, dar um pulo na frente, porque eu acho que assim, descobriu a linha teórica que tu quer, primeiro esse livro aqui. O livro da psicologia. Ele é facilmente encontrável, meus livros são todos marcados, né, catalogados, rabiscados, mas esse aqui é um compêndio, assim, né? Ele é um grande catálogo de todas as linhas teóricas já feitas, né? E aqui, ou as principais, ou as maiores. Então aqui tem o nome do psicólogo, a contribuição dele, quem veio antes e quem veio depois. E é um livro muito bom para entender as teorias que existem e as possibilidades do campo. Então, né, gosta de Freud, gosta de Jung, aqui tem muito mais pessoas que podem ser uma opção de linhas teóricas para ser usada, e a gente também na clínica usa todos os tipos de linhas teóricas, né? Eu não forço Freud e Jung nos meus pacientes, e quando eu preciso usar alguma coisa de alguma outra linha teórica, eu estudo, eu treino, eu pesquiso justamente para usar o que a pessoa precisa e não o que eu acho que ela precise. E eu acho que é bom a gente ter esse entendimento. Gosta de Freud? Gosta de Jung? Quer saber um pouquinho mais sobre eles? Nise da Silveira, grande brasileira, ela ajudou a comprovar a existência do inconsciente coletivo, ela mesma, nossa, e não é tão valorizada assim. Nise da Silveira foi uma das que ajudou Jung a comprovar a existência do inconsciente coletivo. Então, uma grande contribuição para a história da psicologia, e ela tem esse livro introdutório de Jung que ele é muito bom. E aí, né, busca pessoal, mas que eu também trabalho na clínica, Ao Encontro da Sombra. Tô lendo esse livro, tá até minha caneta aqui junto. Ao Encontro da Sombra, tô lendo esse livro. Ele é bem grandinho, mas ele faz aí, né? Esse aqui é mais profundo, não recomendo de início, mas ele tem aqui algumas coisas muito boas do conhecimento pessoal, porque ser psicólogo é uma daquelas raras profissões em que nós somos o nosso exemplo de cuidado. Então, o meu maior paciente sou eu. Eu estou sempre trabalhando no meu interno. Então, uma coisa também que eu posso recomendar:
terapia, né? Quer ser um psicólogo, tem que estar com a terapia em dia, senão a gente só vai ler do livro, a gente só vai repetir teorias, mas a gente não vai passar confiança para o outro daquilo que a gente está dizendo, né? A nossa instrução ela só vale tanto quanto a gente pratica em nós mesmos. Então, eu cuido da minha saúde física, eu cuido da minha saúde mental, eu tento ser criativo, exercitar a minha criatividade, exercitar os meus talentos, eu estudo o que tem que estudar, eu estudo extra, então tem um monte de livros aqui que eu estou recomendando de estudo, porque a busca na psicologia ela é uma busca humana, pessoal e intransferível. Eu falava muito isso no início do canal, então foi bom resgatar isso. Mas esse é um lado que é muito importante e a faculdade provavelmente não ensina porque isso é muito subjetivo. Mas enche a cabeça do maior número de conhecimento, né? A maior quantidade de conhecimento possível, porque isso sempre vai ajudar na clínica. E aí, falando nisso, maior quantidade de conhecimento possível, estou lendo, né, aos poucos, mas o Ato Criativo do Rick Rubin. Então, os nossos conhecimentos e os nossos interesses pessoais também ajudam na clínica, porque é uma ciência humana, né? E aí também, no meu tempo livre, que isso aqui tá parado, mas eu quero retomar, os 11 Anéis do Phil Jackson, né? Então, ter interesses variados, porque uma hora pode aparecer na clínica alguém que gosta de basquete. E para mim a história do Phil Jackson, ela é muito interessante. A história do Chicago Bulls e como esse time foi formado, isso aqui tem muito a ver com um lado humano, né? O Phil Jackson, ele era um grande psicólogo das pessoas que ele treinava. O Rick Rubin não deixava de ser um psicólogo dos Chili Peppers, como seu papel de produtor. Então a gente tem aí coisas da vida que se interseccionam e elas acabam elas se misturam, se enredam, se emareiam. Então a vida, a psicologia, elas não estão separadas. Então tudo faz parte dessa grande rede e eu espero que essas dicas aqui tenham sido, né, úteis, mas vamos para a tradução de hoje e mais uma vez fico muito feliz de ter tido essa influência positiva e fazer mais uma pessoa cursar psicologia. Não somos rivais, não estamos competindo. Quanto mais pessoas acharem a sua vocação e usarem ela para ajudar os outros, mais o mundo ganha. Eu concordo e penso fielmente e 100% com isso, né? Não é uma competição. Quanto mais psicólogos verdadeiros e que buscam o seu caminho tiverem no mercado, mais pessoas vão poder ser ajudadas. Vamos lá para a tradução de hoje e parabéns pela escolha da psicologia. Não é uma estrada fácil, mas vale a pena ser trilhada. Como sempre, começa pelo nome da música e Like a Rolling Stone é como uma pedra rolante. E aparentemente ela teria sido escrita pela musa, né, inspirada pela musa do Andy Warhol, Edie Sedgwick. Né? Não sei como é que pronuncia esse nome, né? Mas aí o Bob Dylan estava namorando e se relacionando com essa moça. O Andy Warhol usava ela como sua musa inspiradora. Curiosidade, porque no vídeo de segunda-feira eu falei sobre Anima e o seu papel de musa inspiradora. Então é interessante a gente ter aqui a coincidência ou sincronicidade que nessa tradução também aparece isso. Mas segundo aí a biografia do Dylan, né, o Michael Gray escreveu na biografia que o Dylan escreveu Like a Rolling Stone antes do relacionamento com ela, mas já tinha feito o álbum Blonde on Blonde, escrito e dedicado a essa moça. Então, Like a Rolling Stone não seria uma homenagem a ela. Eu acho que antes de começar a tradução a gente pode estabelecer como ela vai ser feita, porque Like a Rolling Stone é um clássico dos clássicos. Então provavelmente já foi traduzido, já foi investigado todas as referências dessa música. O que eu vou fazer? Eu nunca parei para analisar a letra tão bem. Tem uma parte da letra que sempre me soou e me agradou aos ouvidos, eu sempre achei uma poesia muito bela, então eu sei a letra, mas eu não sei de onde ela veio. Então eu vou traduzir a partir do que eu acho que seja e não necessariamente trazendo todas as referências oficiais da música, né? Até porque já tem esse debate de se ela foi escrita ou não para a musa inspiradora do Andy Warhol. Então, como acontece, né, quando a gente traduz bandas e músicas muito famosas, tudo provavelmente já foi investigado. Mas vamos lá para o verso 1, onde ele diz: Once upon a time you dressed so fine, threw the bums a dime in your prime, didn't you? Então vamos lá, né? Era uma vez, né? Once upon a time, né? Era uma vez. Lá atrás, longínquamente na sua história, você se vestia muito bem e jogava aí para os mendigos uma moeda no seu prime, né? No seu topo, no seu auge, né? Didn't you, né? Então, essa ideia de que a pessoa provavelmente era arrogante e tava ali surfando a onda, né? Tava na sua época de ouro. E aí ele diz: People call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all a kidding you used to laugh about. Olha só que interessante. Então é isso, né? Então, talvez uma mulher convencida, né? E aqui, então, ele falando dessa mulher que estava no seu auge, então, né? Pode lembrar a musa inspiradora. Como é que é o nome dela? Edie.
People call, say beware doll, you're bound to fall, né? Então as pessoas já estavam cantando, né? O call é o chamar, literalmente, mas é aquela ideia do poker, né? Quando tu faz o call é porque tu quer ver se é verdade ou mentira a jogada da pessoa. Então as pessoas já estavam chamando, as pessoas já estavam dizendo, né? Já estava até prevendo. O call pode ser a ideia de prever, né? Say beware doll, you're bound to fall. Então cuidado boneca, né? Então boneca é uma gíria muito anos 60, né? Cuidado boneca, você está prestes a cair, né? Ou seja, agora tu tá no topo, tu tá jogando aí esmolas aos mendigos, né? Mas cuidado que um dia tu não vai estar no topo mais, né? You thought they were kidding you, you used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud, now you don't seem so proud. About having to be scrounging your next meal. Olha só que interessante. Então, você pensou que eles estavam brincando, né? Estavam tentando te enganar ou pregando uma peça. Você costumava rir sobre isso. E todo mundo que estava do teu lado, né? O hanging out, né? Então, o hanging é a ideia do... Hang é a ideia de ficar preso, né? Mas a ideia de ficar pendurado. Mas o hanging out é a ideia de sair com alguém ou passar tempo com as pessoas, se divertir. Mas também tem os hangers, né? Que seriam aí os cabides, né? Mas seriam mais ou menos a ideia dos encostados, né? Tem aquela música do Slash, o Beggars and Hangers On, né? Então, é os mendigos e os encostados, né? Então, as pessoas que estavam contigo enquanto tinham algum interesse, né? E aí entra a parte que eu sempre, né? Escutando, eu já conseguia traduzir, né? Que é essa parte que eu sempre achei muito bela, que é Now you don't talk so loud, now you don't seem so proud. Então, agora você não fala tão alto e você não parece tão orgulhosa, né? Essa parte sempre me soa muito poética, né? E eu acho que tem uma música do Guns, se eu não me engano, é Strange, que ele também fala alguma coisa parecida com essa letra, assim, de tu não anda com a cabeça tão erguida, alguma coisa assim, né? Então, se não... Pode até, pensando aqui, remeter ao Bob Dylan também, né? Porque o Axl também era um fã, né? About having to be scrounging your next meal, né? Então, a ideia de... O scrounging, eu posso até achar a tradução, alguma palavra, né? Mas o scrounge é a ideia de que a pessoa tá aí, né? Buscando a sua próxima refeição, ela tá, né? Você não parece tão orgulhosa tendo que procurar, né? Pode ser procurar a sua próxima refeição. Ou até a ideia de, né? Um mendigar, né? Ou a ideia de vamos ver, eu acho que é procura, né? Garimpar, esfilar, conseguir, né? Então, a ideia da pessoa passando necessidade é ter que dar um jeito de conseguir alguma coisa, né? Para nós aqui, a tradução melhor seria filar uma refeição, né? Mas pode ser a ideia de garimpar, angariar, né? Dar um jeito de encontrar uma refeição, né? Então, a pessoa foi de altos a baixos nesse primeiro verso, né? E aí ele entra no refrão, né? Fantástico refrão. How does it feel, né? To be without a home, like a complete unknown, like a rolling stone, né? Então, como é que você se sente para não tendo uma casa, como um completo desconhecido e como uma pedra rolante, né? Interessante. E aí o contexto histórico de Rolling Stone é que tem ali uma frase clássica que é Rolling Stone gathers no moss, uma pedra rolante não acumula limo, né? Então, essa ideia de que ele está sempre em movimento. E aí o Muddy Waters tem uma música chamada Rolling Stone e o Hank Williams tem uma música chamada I'm a Rolling Stone All Alone and Lost, né? Uma parte da letra diz que ele é uma pedra rolante e está sozinho e perdido. Então, todas possíveis, né, músicas mais antigas e possíveis inspirações para o uso de Rolling Stone nessa parte da letra. No verso 2 ele diz You've gone to the finest school, alright, Miss Lonely, but you know you're only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live it out on the street and now you're gonna have to get used to it. Olha só. Então, você foi para as melhores escolas, alright, né? Então, tudo bem, né? Tá legal. Miss Lonely, né? Senhorita solitária, né? Ou Miss de categoria de Miss Universo, né? Miss Mundo, ou seja, ela é a vencedora da solidão, né? A Miss Lonely. But you know you're only used to get juiced in. Então aqui a gente tem uma gíria bem antiga, mas... E que também tem contextos diferentes, né? Interessante também. Nos anos 60, juiced era uma coisa, hoje em dia juiced é outra, né? Então, but you know you're only used to get juiced in, né? Mas você sabe que você só costumava estar bêbada, né? Juiced era uma gíria ali dos anos 60 e 70 para quem bebia demais, né? Então, juiced era a ideia de estar bêbado. Mas juiced dos anos 90 para frente, quando os anabolizantes... 80 para frente, né? Quando os anabolizantes começaram a tomar conta do mundo do halterofilismo, os wrestlers, né? A luta livre. Então, os heróis de ação ali, né? Schwarzenegger e o Stallone, né?
O juice era a pessoa que usava anabolizantes. Então a gente tem aí gírias diferentes para as pessoas que estavam, né? Mas no sentido geral, o juice também pode ser carregado, né? Loaded, juiced, né? A pessoa que está usando algum tipo de substância, né? Então pode ser algum entorpecente, né? Nobody's ever taught you how to live out on the street and now you're gonna have to get used to it. Então ninguém nunca te ensinou como viver nas ruas e agora você tem que se acostumar com isso. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realized he's not selling any alibis. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? Vamos lá, porque deve ter muita coisa interessante aqui. Você disse que você nunca ia se comprometer, né? Compromise, né? Compromise é ter um comprometimento ou também ceder, né? Você nunca ia ceder com o tramp. O tramp é a tradução para vagabundo, né? Mendigo, vagabundo, alguém que vive nas ruas, né? E às vezes o tramp também pode ser aquela ideia do malandro, né? Aquele que vive nas ruas, mas não necessariamente quer sair das ruas, né? Então, você nunca cedeu com o malandro misterioso, mas agora você se dá conta que eles não está vendendo nenhum álibi, né? Então, interessante, né? Ele não tá, o álibi é uma desculpa para alguém que quer se safar de alguma coisa, né? Ou seja, né, ela não consegue achar uma desculpa para o que trouxe ela para as ruas, né? Então, talvez é o que ela queira, né? Porque ela foi de alguém de uma alta sociedade que não aproveitou os... Que interessante a gente falar dessa música agora, né? Porque aí ela foi para a faculdade, mas tudo que ela fazia era beber, né? E eu tenho colegas que fizeram isso, né? Então, eu notoriamente fiz 2 faculdades, porque tem muita coisa da minha faculdade que eu não concordo, mas aí o que eu fazia? Eu li essa quantidade de livros aí que ninguém me recomendou no curso que eu faço. Então, isso também é uma crítica, né? E mais para frente, quando eu me formar, eu pretendo fazer um review do curso, porque eu acho que é importante que as pessoas saibam. E também na hora de escolher a sua faculdade, mas eu acho que é interessante essa ideia de que muitas pessoas também não aproveitaram o seu ensino, né? Enquanto eu estava aqui lendo e tentando, né, acumular a maior quantidade de conhecimento possível, eu tenho muitos colegas que passaram bebendo 5 anos de curso. Então, né, não adianta agora querer ter um alibi, né, uma desculpa para o teu próprio comportamento, né? A psicologia também é baseada em verdade. Então, né, você procurou aí o vagabundo misterioso, mas ele não está vendendo mentiras. Interessante. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? Né? Então, você olha no vácuo dos seus olhos, então olhos vazios, e diz, você quer fazer um acordo, né? O acordo, o mistério o tramp pode ser também aquele que vaga, né? O andarilho, né? Andarilho é drifter, né? Mas o tramp também pode ser, né? Então aqui eu tô estendendo a tradução, mas é aquele que vaga vendendo coisas, né? Fazendo acordos. Então talvez será que ela quis fazer um acordo com o capeta para poder sair da sua situação? Ou ela chegou nessa situação porque fez um acordo com o capeta, né? Porque ela aqui não aproveitou tudo que ela tinha, né? Então, quando ela estava no seu auge, aparentemente ela era uma pessoa arrogante, mas aí, né, como ele diz ali, você não fala tão alto e você não caminha tão orgulhosa agora, né? Você não parece ter tanto orgulho agora que tá na pior, né? E aí, talvez o jeito de ela voltar a ser quem era é fazer um acordo com o capeta, né? Que não também pode ser, agora que a gente tem muitas, né, verdades saindo do mundo e da indústria da música, pode ser a ideia de se vender para uma gravadora ou para um estúdio de cinema ou alguma coisa desse tipo que traz um sucesso e uma fama, mas ao mesmo tempo a pessoa acaba vendendo a sua alma, né? E aí ele faz um segundo refrão onde ele muda um pouco a letra, onde ele diz How does it feel to be on your own with no direction home, a complete unknown, né? Então, como é que você se sente estando sozinha, né? On your own, então pelos seus próprios, né, recursos, with no direction home, sem direção para casa, um completo desconhecido, né? Like a Rolling Stone, como uma pedra rolante. Interessante, né? E aí no verso 13 ele diz, You never turn around to see the frowns on the jugglers and the clowns when they all did tricks for you. Olha só. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. Olha que interessante. Bem poético. Então você nunca se virou para ver aí, né? O franzir, né? Frown é a tristeza na testa, né? Quando a pessoa faz aquela cara de sofrimento, de dor, né? Então você nunca se virou para ver o olhar, né? E o frown é o sofrimento que tu vê na cara da pessoa, ela não precisa nem falar, né? Então, você nunca se virou para ver o sofrimento, né? Dos malabaristas e dos palhaços quando eles fizeram truques para você, né? A ideia de entretenimento, né? Tricks é a ideia do malabarismo, né? Do palhaço ali divertir a pessoa, né? Então, e o palhaço e o malabarista também eram de classes diferentes dela quando estava no seu auge da riqueza, né? Então, tinham pessoas entretendo ela, né? Pessoas comuns, artistas também, então, pessoas de outra classe entretendo ela, mas ela não se preocupava e aquele, óbvio, poeticamente, fez a ideia né? O choro do palhaço, né? Então, a ideia de que aquele que ri
tem um sofrimento por detrás, né? Aquele que entretém tem um sofrimento por detrás, mas ela não estava preocupada em descobrir o que existia por detrás, né? Da fachada de felicidade ou de entretenimento. Interessante. Never understood that it ain't no good, you shouldn't let other people get your kicks for you. Então você nunca entendeu que não faz bem e você não pode deixar outras pessoas, né, entreterem você, né? Get your kicks é a ideia de trazer felicidade, né? Mas get your kicks me lembra aquela música, né? Get your kicks on the Route 66, né? Então, o get your kicks é a ideia de se entreter, se divertir, né? Encontrar prazer nas coisas, né? Então, os motoqueiros ali que cruzavam a Rota 66, eles get your kicks, né? Mas traduzindo literalmente não faz sentido nenhum, né? Pegue os seus chutes, né? Mas é essa ideia de se divertir, procurar entretenimento, né? Você não tem que deixar outras pessoas procurar o seu entretenimento por você, né? E talvez aqui é essa ideia também de encontrar o seu destino, encontrar o seu chamado, né? Uma música, uma escolha e um pedido muito bom para celebrar alguém que se descobriu psicólogo, né? You used to ride on a chrome horse with your diplomat who carried on his shoulder a Siamese cat, né? Tem aquele disco dos Smashing Pumpkins, né? Siamese Dream, né? Então é Siamese Cat. Any hard when you discovered that he really wasn't where he's at. After he took from everything he could steal. Vamos lá, que tem bastante coisa, né? Mas aí aqui a gente tem uma rima, né? Eu sempre critico o Anthony Kiedis pelas rimas, né? Mas aí o cara conseguiu rimar Diplomat com Siamese Cat, discovered that, where is at. Né? Então, umas rimas bem mais complexas, né? Então, ele achou aí palavras e sílabas que rimam não tão obviamente, assim, né? Interessante. Aí essa é a diferença, né? De um cara que é considerado um dos maiores poetas do mundo, né? Mas, né? Não que as rimas do Anthony também não sejam boas, né? Tem coisas muito poéticas no Chili Peppers. Você costumava andar num cavalo cromado, né? O cavalo de metal, o cavalo de ferro é a moto, né? O cavalo cromado é a moto com o seu diplomata. E ele carregava nos seus ombros um gato siamês, né? Aqui me parece alguma coisa meio Alice no País das Maravilhas, alguma coisa meio... eu acho que me remete um pouco a Alice no País das Maravilhas, né? O gato que brinca com as pessoas. A Alice também vinha de um mundo mais protegido e aí ela entra no buraco e descobre outra realidade, né? Então aqui a gente está nos anos 60, então não duvido que também possa ter sido alguma inspiração, mas aqui olhando a referência, diz que o diplomata que tinha um gato siamês era o Andy Warhol, então aparentemente essa é a citação, né? E quem tinha a moto cromada era o Bob Dylan, então, né? Legal o cara folk que andava de moto, né? Então tem uma coisa meio tradicional, assim, e urbana, moderna, né? Ele era o poeta folk, mas que ao invés de andar de cavalo, ele andava de moto, assim. Então, tem um lado meio rebelde, assim, no Bob Dylan, né? Interessante. Não é o meu artista favorito, mas eu gostei desse simbolismo. E aí ele diz, "Any hard when you discovered that he really wasn't where it's at, after he took from you everything he could steal." Então, não é difícil de descobrir que ele realmente não era tudo aquilo, né? Where it's at, aqui realmente pode traduzir como tudo aquilo, né? He really wasn't where it's at, né? Então ele não era tudo aquilo. After he took from you everything he could steal. Então, depois que ele tirou de você tudo que ele poderia roubar, né? Então, interessante, né? Olha só, né? O que me deixou aqui meio confuso era o que será que ele usou para rimar com steal? Mas aí ele prepara para o refrão e ele diz, how does it feel? Genial. Então, o cara consegue moldar as palavras para utilizar na próxima parte da música, né? Porque geralmente no jeito mais tradicional de formatar uma rima é sempre com o que veio antes, né? Mas aqui o Still prepara para o refrão onde ele diz how does it feel? Fantástico. E aí essa pessoa que roubou dela, será que não era a pessoa que ele fez um acordo no verso anterior, né? Porque ela botou ali as esperanças, né? Ela quis fazer um acordo com o misterioso, com o andarilho misterioso, mas ela descobriu que ele não era tudo isso, né? O olhar vazio. E aí ele levou tudo que ele poderia roubar, né? E aí aqui, né, se tratando de talvez essa figura de mistério e talvez essa figura sombria, talvez ele roubou a alma dela, né? Também. E aí ele diz como é que tu te sente, né? Porque agora tu não tem direção, tu não tem mais fama e tu parece uma pedra rolante, né? Mas uma pedra também sem direção, né? Uma pedra sem destino, talvez, né? Princes on the steeple and all the pretty people, they're all drinking, thinking that they got it made, exchanging all precious gifts. But you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused. Tá, vamos lá, né? Tem muita coisa aqui, né?
Então, né, a princesa na torre, né, steeple é a torre da igreja, né, geralmente onde fica o sino, né, and all the pretty people, e todas as pessoas bonitas, they're all drinking, thinking that they got it made. Então, todos estão bebendo e pensando que eles, né, tiraram a sorte grande, né, o got it made é a ideia de vencer, tirar a sorte grande, né, conseguir ter sucesso, né, exchanging all precious gifts, né, então aí trocando, né, fazendo a troca de presentes preciosos, né, interessante. But you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. Então você tem que pegar o seu anel de diamante e você tem que penhorá-lo, bebê, né? Então a ideia é de que as coisas já não estão muito boas, né? Used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Então você costumava aí ficar surpresa com o Napoleão em trapilhos, né? O rags é quando as roupas já estão rasgadas, né? Mas é a coisa do maltrapilho, a pessoa já que não se veste muito bem, ou as roupas já foram desgastadas com o tempo e a língua que ele usava, né? Então, ou o jeito que ele se expressava, né? Então, o Napoleão maltrapilho é a ideia de que ele já estava talvez no final da carreira, né? Quando ele foi exilado, né? Então, essa ideia, para nós, o que serve a metáfora, né? Ela tá tem a ascensão e tem a queda, né? E é mais ou menos o que aconteceu com o Napoleão, né? Então, é uma pessoa que eu admiro incrivelmente, assim, eu já li algumas biografias do Napoleão, tanto as fantasiosas quanto a baseada nas cartas dele, e eu acho uma figura histórica fantástica, assim, eu tenho uma conexão muito grande com o Napoleão. Não é à toa que eu nasci em 14 de julho, né? Então, queda da Bastilha, França naquela época, eu acho muito interessante as guerras dos anos ali, 1700, 1800, né? Então, rifles e canhões, isso tudo me atrai muito, assim, algo até que eu gostaria de investigar de onde vem toda essa fascinação, né? Mas, aqui para nós, né, o interesse do Napoleão é que ela está passando pela mesma história, né? Então, ela se impressionava, né? O amused, a ideia de estar impressionado, vamos achar uma tradução para amused, né? Mas ela se impressionava, ela achava interessante, vamos ver qual é a palavra. Pela tradução aqui tá divertido, né? Mas eu não sei se amused é necessariamente divertido. Para mim tem muito mais a sensação de curiosidade do que diversão, né? Mas ela se impressionava, se divertia, então, com a história do Napoleão, quando na verdade isso aconteceu com ela, né? Então ele foi um cara que ascendeu ao poder, virou imperador da França, conquistou quase o mundo inteiro, né? Foi a pessoa na história, se eu não me engano foi Napoleão, Alexandre o Grande e mais algum outro que conquistaram, e o Império Romano, né? Foram as maiores extensões de conquistas de impérios na história da humanidade. E né, ele foi disso para estar exilado, né, aprisionado e exilado no final da sua vida, né? Então, a gente tem alguém que foi de uma ascensão a uma queda, que é a história da moça aqui, né? E aí, a língua que ele usava é porque talvez, né, ele no final da vida ali já tinha várias doenças e tudo mais, então provavelmente já estava... E diziam que ele falava algumas loucuras, né? Então, no final da vida ele já estava, se não me engano, até com demência. Agora eu esqueci que doença que ele tinha no final da vida, mas alguma coisa aconteceu que provavelmente ele já não era mais tão eloquente como era antes, né? Go to him now, he calls you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. Interessante, né? Então ele diz, vá para ele agora porque ele te chama e você não pode recusar. Quando você não tem nada a perder. You're invisible now, you got no secrets to conceal, né? Então agora que você está invisível, você não tem segredos para esconder, né? Ou seja, atingiu a liberdade, talvez não do jeito que ela gostaria, né? Mas ela se libertou de tudo que a amarrava. E aí termina a música dizendo, how does it feel? Então, como você se sente, né, estando por conta própria, sem direção para casa, como um completo desconhecido, como uma pedra rolante, né? Para onde vai essa pedra? Eu não sei, mas eu desejo pro Ed toda a sorte no mundo da psicologia, o que precisar, né? Estamos aí, alguma dica, algum conselho, estamos sempre prontos para conversar sobre esse assunto, é o meu assunto favorito, né? Música e psicologia são meus dois assuntos favoritos da vida, então é algo que eu estou sempre disposto a conversar, porque me interessa demais, e quanto mais as pessoas acharem os seus talentos, a sua vocação e seguirem usando ela para ajudar os outros, mais feliz eu fico, e eu tento praticar isso na minha vida. Mas como sempre, essa conversa pode continuar nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.